sou o Luciano Pérez e estamos aqui no Pod Vivax, hoje falando a respeito de superação, a respeito de fé, a respeito de empreendedorismo, a respeito de vendas. Estou com dois amigos, vocês já o conhecem, já gravaram conosco e hoje nós vamos contar uma excelente novidade para vocês. Tem uma frase icônica no último podcast que nós gravamos e a resposta do Abdias e do Luiz, ela foi muito incisiva. Tudo se vende? E ambos responderam que sim. Então hoje o nosso norte no podcast vai ser a respeito dessa capacidade de vender em virtude das conexões e dos produtos que são gerados. Eu recebo hoje o Luiz Francisco e o Abdias. Quero, antes de que as câmeras vão até ele, que eles tenham a fala para dar o bom dia, falar uma coisa que o Abdias não sabe, até porque ele não olha para o lado. Todos os domingos eu vejo ele na missa, na Nossa Senhora de Aparecida, já falei isso pro Luiz, ele tá sempre ali compenetradinho, olhando, rezando e agradecendo por esse homem de sucesso que é. Chama atenção por causa desses olhos claros que ele tem, com essa beleza desportiva toda, e é muito bonito de ver o carinho dele na internet, acho que é com a filha, sim, tá? Isso eu acompanho demais. O Luiz já virou um querido amigo, tá muito mais comigo do que o próprio Abdias, conheço os filhos, conheço a esposa, conheço a ex-mulher, conheço a mãe, ou seja, aprendemos a nos apaixonar pelos talentos individuais de cada um. Se apresentem para o nosso público, façam as introduções e vamos a esse papo sobre vendas. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Luiz Francisco, acho que vocês já conhecem aí do outro podcast que a gente já gravou, mas quem ainda não viu, tem uma história de 23 anos na área de empreendedorismo, treinamento de pessoas, principalmente na área de treinamento de pessoas, na parte de capacitação, mindset, vendas, porque a gente acha que, como o Luciano bem disse, né, pelo maravilhoso convite dele, que tudo se vende. Mas, na verdade, eu sempre falei que se eu tivesse que escolher uma habilidade para o meu filho, fosse que ele fosse um bom vendedor, porque eu nunca vi um bom vendedor passar dificuldade na vida. E o interessante é que vendas a gente precisa de tudo, né, Luciano? Precisamos de venda até para encontrar a pessoa certa, a gente precisa se vender, o emprego certo, ou seja, todo mundo precisa entender um pouquinho sobre mindset, sobre si mesmo. Ontem, num treinamento, eu estava falando com as pessoas e perguntou qual é o seu diferencial, né? Qual o diferencial? As pessoas às vezes não pensam sobre isso. E durante esses 23 anos foi isso que eu ensinei as pessoas, a elas entenderem sobre elas mesmas, a procurar os seus objetivos, a traçar esses objetivos com método, né? Com método, com treinamento, porque treinamento é essencial. E, na verdade, uma das grandes surpresas da vida foi que num desses treinamentos eu conheci o Abdias, né? Um garoto que na época tinha 17 anos e nos tornamos amigos, sócios, parceiros, irmãos. É isso, gente. Primeiro, um prazer, obrigado. Aí a gente se encontra. Eu não sabia que você me via na igreja esse tempo todo. Eu sento sempre na lateral. Eu chego sempre naquela lateral ao lado do altar. E aí, na realidade eu chego cedo, mas eu gosto daquela lateral, porque como ela está do lado do altar, ela me possibilita ter uma visão diferente das pregações. Eu sou apaixonado pelas pregações do padre ali da Nossa Senhora Aparecida de Moema. E o Abdias, ele sempre senta na frente. Então ele fica muito complementar. É claro, como eu estou na lateral, eu tenho uma visão da igreja um pouco diferente. É muito orgulho de saber que tu és um homem diferente. Obrigado, muito. Primeiro, prazer aí, obrigado pelo convite. Que bom saber que você está lá. A próxima vez eu vou prestar atenção do lado. Bem, gente, meu nome é Abdias Andrade, a gente já esteve aqui a última vez, né? Tenho 40 anos de idade. E o que o Luiz disse é verdade, eu conheci o Luiz com 17 anos de idade, foi meu mentor na área de vendas. E eu aprendi a lidar com pessoas, a ensinar as pessoas a venderem de uma forma muito didática, muito simples e duplicável, né? E eu costumo dizer que a gente pode vender qualquer coisa, desde que você acredite nela. Tá? Então, sou um ex-gago, para quem não sabe, e durante todos esses, praticamente quase 20 anos de estrada, a gente viajou o mundo, treinando pessoas do mundo inteiro, entendendo como que funciona o comportamento assertivo para que uma pessoa comum que está assistindo aqui, pessoas comuns iguais a nós, consiga desenvolver uma habilidade vencedora, assertiva e ter habilidades que são essenciais e impossíveis de ser ignoradas desde que você entenda ela. E atrair venda, pessoas para desenvolver um produto ou serviço. Então, uma das coisas muito importante, e aí pode essa resposta ser tanto do Abdias quanto do Luiz, tá? É
muitas das vezes a pessoa ela pode estar desacreditada de si mesma. Se ela estiver com uma aptidão no lugar certo, ela pode desenvolver conexões que tirem ela do fundo do poço? Luciano, acho que a gente vai responder isso em conjunto, porque depois o Abdias eu acho que tratou muitas pessoas assim, eu também. A gente tem falando de Deus, a gente tem uma máquina maravilhosa, né, instalada entre nossas duas orelhas, com 300 bilhões de bits de captação por segundo de informação e 80 bilhões de neurônios. A questão é que a gente não sabe, não tem manual de instrução dela. Né? Não entregam pra gente um manual de instrução como entregam de um computador, como é que a gente instala ou desinstala um programa. Na escola, infelizmente, ensinam pra gente coisas como exatas e humanas, matemática, português e tal, e não ensinam nada sobre inteligência emocional, pensamento lateral, como a gente lida com frustração, como a gente lida com medo. Quando eu tenho uma frase muito importante que diz o seguinte: toda vez que a gente perde, Fala um toda pouco vez, mais próximo. toda vez que a gente perde, né, ou toda vez que a gente erra, as pessoas entendem isso como um fracasso. E vários fracassos juntos, às vezes as pessoas desanimam. Eu entendo um fracasso como aprendizado, porque ninguém aprende nada quando ganha. Luiz, eu vou fazer um corte aqui nessa tua fala, tá? Eu te conheci como advogado num momento em que tu precisasses te reinventar. Isso te tornou um homem muito mais forte. Porque a gente sempre aprende com as nossas derrotas. Nunca com as nossas vitórias. Isso é sinal de vitória. Isso é sinal de aprendizado. Né? Quando a gente erra ou quando a gente cai, e é normal, porque geralmente quem é empreendedor está sempre querendo empreender, está sempre tomando risco. Né? Verdade. E você não vai acertar 100% das vezes. Na verdade, a média de falência entre os maiores milionários do mundo é de 7 vezes. A questão é quando você aprende quando você erra. E de tantas vezes você errar e aprender, que tem uma frase, né? Eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então você não ganhou, aprendeu. Não ganhou, aprendeu. Mas a diferença é a mentalidade positiva em você ter calma e falar o seguinte: cara, eu errei, mas isso serviu como aprendizado. Paguei muito. Você sabe tão bem quanto eu. Tem lições na vida que são duras e caras. Mas que valem a pena. Mas que valem a pena. Talvez são essas lições duras e caras que levem a gente para o lugar que a gente tanto sonha, porque custou um aprendizado caro, mais do que uma faculdade, às vezes, e é uma coisa que a faculdade não ensina. E é esse mindset, na verdade, que só pessoas que têm um alto nível de endorfina e de treinamento conseguem ter calma para perceber, né? Conseguem ter clareza para entender que faz parte do caminho. Luiz, tu sempre fosses um empreendedor. A tua família é uma família de empreendedores. E quando tu passasses a ministrar os cursos, até porque tu fazes isso de uma maneira maestral, tu conhecesses o Abdias. E aí eu vou te fazer uma pergunta, Abdias. Tu começasses o podcast falando que tu és um ex-gago. Quais são essas dificuldades de conseguir se prostar na frente de um público sabendo que tu tinhas uma deficiência, tu precisavas superá-la, Ótima pergunta. mas que muitas das vezes tu podia ter a vergonha, porque as pessoas elas têm. Sim. Pô, eu tenho uma deficiência, eu tenho a vergonha. Para poder, porra, eu vou me apontar o dedo. Sim, a questão é para sanar, você começar a fazer um certo tratamento, é você primeiro entender muito e acreditar naquilo que você vai falar. Ser um especialista nisso. Então, a partir do momento que eu sei do que eu estou falando, eu começo a ficar mais à vontade de falar sobre aquilo, porque afinal de contas eu tenho resultado em cima disso. A partir do momento que você domina o assunto no qual você vai falar, você se sente mais à vontade. Então, por exemplo, quando eu iniciei e eu tive um certo resultado em relação ao que eu estava fazendo, eu sabia exatamente como explicar isso. Só que eu usava a minha vulnerabilidade a meu favor. Então eu já começava a conversa dizendo: ó, gente, eu sou um gago, então se eu gaguejar não fica... Então isso me deixava mais relaxado. Só que aquilo que eu estava ensinando, as pessoas, eu entendia que funcionava. Então, inevitavelmente, eu tinha uma didática de ensino, resultado, para transmitir isso com mais tranquilidade. E óbvio, com treinamento, com estudo, porque você só fica nervoso em relação a alguma coisa quando você não domina o assunto. A partir do momento que você domina um assunto, você se sente tranquilo para você passar isso para frente. Abdias, então, eu vou pegar um gancho daquilo que tu acabasses de comentar e que o Luiz comentou. Para que a gente se torne uma excelência, nós precisamos percorrer o caminho do aprendizado. É isso? É o hábito. Hábito. É o hábito. Na verdade, assim,
quando o Abdias ele estava lá naquele, nós somos frutos do meio. Então, quando ele estava num meio de pessoas e não tinha a mentalidade certa, aquilo era um defeito, né? Ser gago era algo permanente na vida Não, e dele. até porque é o seguinte, quando você gagueja, qual que é o problema do gago? Ele tem vergonha de falar. Isso aí. Porque vão rir, que vão achar, etc. A partir do momento que você tem um assunto que você domina, você não se sente inseguro de falar. Você entende? Então você começa a treinar. Aí você começa a falar de um assunto que você domina, que você acredita principalmente, automaticamente você vai. Vou dar um exemplo disso, até para pegar isso de gancho. Você pega pessoas que têm problema de gagueira e ela gosta de uma música, ela consegue cantar sem gaguejar nada, porque ela sabe cantar música, você entende? Ela conhece a letra. Você percebe? Então, a partir disso, levar isso como uma analogia, se eu sei do que eu vou falar, eu me sinto mais tranquilo, mais seguro para falar. Óbvio que tem alguns problemas que são crônicos de garganta, aquela coisa toda, que as pessoas são muito mais... que aí exige um acompanhamento, um tratamento, mas se você entender que se você domina um assunto, acredita nele, e você começa a se expor sem ter medo de críticas, a coisa começa a desenrolar. Entendeu? Abdias, olha só, nós três estamos ainda numa fase de vida que não passamos do meio século. A gente ainda está na primeira etapa da nossa vida e vamos passar. Se fizesse 49, né? 8. 48, eu tenho 47. Quando nós começamos a vivenciar o dia a dia desse mundo tão globalizado e tão competitivo, e aí, escutando muito e convivendo com vocês, a gente começa a perceber que até mesmo o profissional liberal, ele consegue vender o seu serviço em qualquer lugar que ele esteja. Tá? A postura, a roupa, a autoridade fazem diferença em tudo isso? Total. Porque isso é uma mensagem, uma linguagem não verbal. Mas que vem se perdendo hoje em dia, né? Porque a gente diz o seguinte, que a excelência, nós somos o que nós fazemos repetidamente. Não é isso? Então a excelência, ela não é um ato, ela é um hábito. Né? Porque a gente tem que treinar, treinar, treinar. Aí hoje a gente tem as pessoas muito informais, às vezes. Mas assim, se você é uma pessoa de sucesso, você pode ser informal do jeito que você quiser. Se você não é uma pessoa de sucesso, você está buscando sucesso, você tem que se preocupar com o teu marketing pessoal e com a tua aparência para ser neutro. Porque tem pessoas que vão te julgar. Eu não gosto. Então, assim, quanto mais eu puder estar... Eu não preciso estar de terno e gravata, mas eu preciso procurar um padrão de vestimenta da qual eu estou representando uma empresa ou o meu produto. Então, se eu tiver com a barba mal feita, com cara de sono, cabelo mal cortado, roupa amassada, ou uma roupa que não está adequada ao ambiente, por exemplo, se eu chego para uma reunião onde eu sei que todas as pessoas têm um pouco mais de idade e são um pouco mais conservadoras, mas eu chego de camiseta, jeans e tênis porque eu sou eu. E tem essa... Algumas pessoas entendem isso como uma falta de respeito. Afronta. Afronta, do tipo assim, ele não respeitou a reunião, ele não se vestiu adequadamente para vir, eu estou dedicando o meu tempo a essa pessoa, e essa pessoa chegou aqui de qualquer jeito. E se talvez ele é relaxado na roupa, ele pode ser relaxado no serviço, ou na empresa. Nem todas as pessoas pensam assim, mas e se aquela pessoa que está na sua frente pensa assim, você vai arriscar perder um cliente por não ter um tempinho de se arrumar, ou de pelo menos ir de uma maneira adequada ao lugar que você está indo, né? E não significa roupa cara, significa... Não, significa ter zelo. Ter zelo. Cuidado. Então, por exemplo, eu costumo dizer assim, ó, a partir do momento que você cuida da sua aparência, você causa uma primeira impressão. Aí, de acordo com a sua postura e seu comportamento, eu costumo dizer que isso é um marketing oculto. O que seria isso? O marketing oculto, a mensagem não verbal que você passa, é aquilo que as pessoas falam de você quando você não está presente. Esse é o marketing que importa. Perfeito. Você entende? Então, a partir do momento que eu sou neutro e eu me preocupo com a minha imagem, inevitavelmente, quando eu não estiver mais presente, o que vão comentar em relação a isso? Nossa. Vou dar um exemplo disso. Um exemplo de visual. Se você vai no supermercado e eu quero comprar uma Coca-Cola, aí você chegou no supermercado, só tem 2 latinhas. É o mesmo produto, é o mesmo preço, é tudo igual. Só que uma latinha está um pouquinho mais amassada e mais suja. Qual que você compra? A que tá menos Não é amassada. o mesmo produto, não é o mesmo serviço, não é o mesmo preço. Então, se eu entendo isso, ou seja, hoje a concorrência é gigante, né? Hoje você concorre com todo mundo. Então, se você não se preocupa com brand pessoal, né? Eu costumo dizer que a sua marca própria é você criar desigualdade em coisas aparentemente iguais. Perfeito. Entendeu? E ser elegante também nunca é demais. Você tá bem vestido e elegante. Porque assim, as pessoas nunca vão te taxar por ser elegante demais.
Mas eu vou te falar uma coisa, Luiz, eu te conheci, tá? E tu vens de uma família muito elegante. A tua mãe é muito elegante. Eu não conheci teu pai, mas a tua mãe é muito elegante, tá? Os teus filhos são muito elegantes. A tua ex-mulher é elegante. A tua atual mulher é elegante. Mas isso te vem de berço. De repente, pessoas que vêm de um nível social um pouco mais baixo, elas será que não se sentem inferiorizadas numa mesa de reunião ou afrontadas com, de repente, esse estereótipo que de um lado pode ser muito bom, mas do outro pode ter uma representatividade negativa? Não, porque eu acho que é o seguinte, todas as pessoas que estão dentro do nosso sistema de treinamento que entram para a gente treinar, a gente procura fazer com que elas melhorem, não piorem. Perfeito. Então, a gente procura pelo espelhamento. Eu vou me espelhar em alguém. Eu me espelhei no meu pai, na minha mãe, em empresários que eu queria me tornar. Perfeito. E eu acho que a gente precisa ser o espelhamento. Mas eu nunca vou falar para elas, compre uma roupa que você não pode comprar. Esse, o terno fio 180. Agora, existe uma coisa, Luciano, que em treinamento é uma coisa que nunca ninguém tinha percebido. Quando a gente começou, e isso não se usa mais terno e gravata para apresentações, etc., já está em desuso, mas há 20 anos atrás, estamos falando de 2003, a gente ia nos treinamentos e nas apresentações, tanto da empresa quanto da área de vendas, e a gente exigia um dress code, que fosse uma calça social, uma camisa com um blazer ou a gravata, tanto faz. Aí as pessoas perguntavam, nossa, mas eu não tenho gravata, compra. Qual é a diferença? O problema, a gente não estava preocupado com que tinha dinheiro para comprar gravata, com que não tinha, porque se eu tô bem vestido e eu tô na mesma sala de treinamento para fazer negócios com alguém mal vestido, eu vou julgar e não vou querer. A partir do momento que eu coloquei o Abdias com o mesmo dress code que eu não sei se ele tem ou não dinheiro, então eu não vou julgar ele pela aparência, eu vou julgar ele por aquilo que ele sabe. E aí as pessoas se conectavam. A pessoa que tinha menos, pela primeira vez na vida, ela falou, cara, eu tô igual a todo mundo aqui na sala. Então eu posso exercer a minha capacidade. Deixa eu te fazer um adendo. Então, ou seja, a gente traz de baixo para cima para equiparar no topo da pirâmide. É isso. E eu costumo... Tanto no conhecimento quanto no marketing. Não adianta liberar o conhecimento se aquela pessoa ela senta na minha frente, por exemplo, e eu estou muito mais bem vestida do que ela, talvez ela se sinta diminuída. Mas se eu ensinar ela, ela chegar na reunião com a mesma posição e com um conhecimento absurdo sobre o produto dela e sobre ela mesma, ela vai vender. Abdias, a gente já conversou sobre isso, tu fosses aluno do Luiz. Sim. Tá? E de repente o Luiz olhou para ti e disse, tu podes vender, tu pode ser um cara de marketing, tu pode ser um cara que tens um potencial gigante de entrega. Mas na tua mente tu tinhas algo que pudesse fazer com que tu paralisasses. Porque a gente tem muito isso. Às vezes a gente paralisa na frente dos nossos medos, mas a gente paralisa ao redor de circunstâncias porque a gente mesmo acha que é inferior. Tá? A gente se auto-sabota. Como foi trabalhar isso na tua mente? Na verdade, quando a gente se conheceu, existia um sistema de treinamento que ele era constante. Então, semanalmente nós nos encontrávamos, a gente se encontrava, ou seja, toda a equipe, onde a gente tinha treinamento de mentalidade, de marketing pessoal, e o que faz uma pessoa ela travar é a falta do conhecimento. Perfeito. Né? Se você não tem conhecimento, se você não está aberto a aprender, você fica preso aos seus paradigmas e o seu passado. A partir do momento que eu comecei a entender que aquilo que eu vivia era simplesmente uma fase e que eu tinha que sair, porque qual que é a lógica de tudo? Você pensa assim, ó, você imagina que, sei lá, eu nasci numa família muito rica. Eu nasci filho do Silvio Santos, tudo bem? Mas alguém iniciou a riqueza, você concorda comigo? Verdade. Ninguém brota rico. Então, se a partir do momento que tem alguém que começa todo um legado, por que não pode ser eu? Mas eu só aprendi com treinamento. Você entende? E aí você começa a entender que aquele lugar que você tá é um ponto de partida. Na realidade, se nós formos fazer uma comparação, e essa tua fala foi crucial até para que eu chegasse a essa linha de raciocínio, a franca maioria dos nossos imigrantes vieram fugindo de catástrofes e de calamidades para começar o novo. E vieram para essa terra nova 100, 200, 300, 400, 500 anos atrás e daqui fizeram riqueza. Então teve um início do nada. Mas, Luciano, você percebe o seguinte, em tudo isso que ele falou, não existe técnica de venda em nada. Porque primeiro você trabalha o mindset.
E esse mindset que você falou, para concluir, muito bem colocado, os imigrantes, por que eles venceram quando eles vieram para cá? Porque eles queimaram as pontes, não tinham para onde voltar. E o mindset é muito forte nessa centralidade. E quando a gente está aqui, a gente tem pai, tem mãe, tem comida, tem teto, entendeu? Tem os amigos, a gente é fruto do meio, nossos amigos também não conseguiram. Quando você está dentro de uma equipe, e por isso que é importante a empresa ter treinamento, e como a gente tinha, você é fruto do meio, você tem uma equipe de alta performance, aonde você tem os 3 pilares, que é ambição. Para estar na equipe tem que ter ambição. Ambição que era o que nossos antepassados tinham quando vieram de cá. Pô, não vou ficar aqui nessa pobreza, eu vou para lá. Aí quando ele viu que não pode voltar, ele só tinha um caminho, vencer. Aí depois a gente tem que ter técnica, eles foram desenvolvendo habilidades, porque eles não tinham treinamento. Mas você tem que ter ambição, depois tem técnica. E qual é o terceiro? Inteligência emocional. Esses são os 3 pilares para você vencer. Ambição, técnica e inteligência emocional. Por quê? Porque você vai se frustrar. Porque você não vai conseguir da primeira vez. E sozinho é muito mais difícil, né? Porque eles vieram sozinho, com família para sustentar. Quando você está dentro de um grupo e você não conseguiu, mas teu amigo conseguiu, e aí você divide a experiência, aquele Tem grupo, prova você social. é fruto do meio, tem prova social, é mais fácil porque você sabe, opa, tô no caminho certo, eu tô indo. E as empresas negligenciam isso, né? Esse treinamento de grupo, às vezes, esse fruto do meio, deixa às vezes um cara que não tem resultado no meio da equipe que não precisa deixar, mas é a mindset. Antes de a gente falar assim, qual técnica de venda eu ensino para o meu vendedor, ou para a pessoa, ou para qualquer um, a primeira parte de tudo que a gente ensina, seja a pessoa que for vendedor ou não, ela for vendedor ou não, é o mindset. Que é o mindset que você acabou de falar, que é o do vencedor. Eu vou pedir uma gentileza para vocês. Na rede Vivax e Televisão, nós temos uma classe A, B, C, D e E. Então, nós temos todo o público que nos assiste. Perfeito. E quando a gente fala em mindset, muitas das pessoas podem, de repente, escutar muito isso, mas não saber do que se trata. Vocês poderiam explicar para a gente? Mentalidade. Tem gente que tem mentalidade fixa e tem gente que tem uma mentalidade flexível. Mentalidade fixa é aquela pessoa que não quer sair do lugar onde está, não gosta de desafio, gosta de ficar na zona de conforto, acha que conhece tudo, sabe tudo. E mentalidade flexível, o mindset, qual é aquela pessoa que está sempre com vontade de aprender, está sempre com vontade de evoluir. O vencedor. O vencedor. E aí o mindset é a maneira como você trata a informação dentro do seu cérebro. Dá pra gente mudar isso? Eu posso te ensinar, por exemplo, a pensar algo que você acha uma derrota, eu posso te ensinar a pensar como uma vitória. Como eu acabei de te falar agora com uma frase simples. A gente não perde, a gente aprende. Isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Quando a gente começa a olhar o modo como vocês falam a respeito do aprendizado e da recolocação no mercado, porque a gente pode vender qualquer coisa e ter sucesso, basta a gente ter força, foco e muita coragem para poder enfrentar todos os nossos desafios, parece que vocês são pessoas extraterrestres que não têm vida, que não fazem exercício, que não tomam um chopinho, que não estão com a namorada, com as esposas, que não estão com filho, que não fazem exercício. Na realidade, para ter sucesso, tem que conciliar tudo isso, né? Você cuidar da sua saúde, né? A sua saúde mental, espiritual, né? Ou seja, física. Isso faz parte, ou seja, você concorda que a pessoa que não adianta nada ter prosperidade fora e não ter prosperidade dentro de casa, né? E a casa mais importante é seu corpo, né? Então, por exemplo, você até pegar isso como uma mentalidade, você imagina que a tua conta bancária, ela é a resposta daquilo que você alimenta a sua cabeça, como corpo. Se eu como um monte de porcaria, eu sou uma pessoa obesa sem saúde. Correto? A consequência, quando você começa a mudar os seus hábitos de alimentação, de exercício, etc., a coisa começa a mudar. Na sua conta bancária é a mesma coisa, a sua mentalidade. São os seus hábitos, são o seu comportamento em relação àquilo que acontece. Percebe? Então, quando a gente entende que prosperidade não vai só simplesmente do valor monetário, que isso é a consequência da sua mentalidade, tudo funciona na mesma coisa, tanto na sua vida profissional, social e conjugal. Percebe? Então, cuidar da saúde é importante, a sua aparência, você se olhar e se sentir bem com aquilo, né? Mas óbvio que a gente não deixa de fazer coisas por conta disso, não deixa de de beber alguma coisa, de tomar... Não deixa de viver. Não deixa de viver. A gente treina pra comer, né, Luciano? Equilíbrio é tudo. O Abdias, eu vou fazer essa pergunta para ti, depois eu vou devolver ela pro Luiz. Tá. O Abdias que se olhava no espelho com 20 anos de idade,
É o mesmo Abdias que se olha no espelho aos 40 anos? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Principalmente quando eu virei pai. É outra coisa. Porque minha filha me ensina mais do que eu ensino ela. Eu até me emociono quando eu falo. Entendeu? E a ti, Luiz? O Luiz, de 20 anos de idade, que vem de uma família tradicional. E o Luiz, com 48 anos de idade, que venceu todas as forças emocionais e contra todas as barreiras de pessoas que diziam que tu não vencerias. E estás aí com um lugar ao sol, não só em matéria de representatividade financeira, mas em matéria do que tu representas à sociedade. É o mesmo homem? Não, Luciano, principalmente com relação a valores, daquilo que realmente importa. Né? E isso transformou muito a maneira como a gente lida com as pessoas. Eu sempre fui assim, eu nunca, por exemplo, eu não me conectei ao Abdias porque ele era o cara mais próspero da sala ou do treinamento. Mas eu entendi que ele era uma pessoa diferente, né? Com uma energia diferente e com um perfil comportamental adequado. Com 48 anos, a gente entende o seguinte, não é mais o carro caro na garagem que importa, é ver seu filho crescendo, é você ter... E uma coisa muito importante, quando você tinha 20 anos, quando eu tinha 20 anos, a gente queria ter muito sucesso profissional e ser reconhecido por esse sucesso. Com 48, eu acho que ainda é legal. Você ser reconhecido, o teu trabalho ser reconhecido é sempre muito importante. Mas eu acho que a gente trabalha muito para deixar um legado e para que seu filho veja você trabalhando, para que ele se torne uma pessoa muito boa para a sociedade. Porque se você tem muito dinheiro, tem muito sucesso e tem filhos que não são pessoas que te orgulham ou que não são pessoas que estão somando na sociedade, parece que você fracassou, por mais dinheiro que você tenha. E eu tenho um orgulho muito grande, porque eu tenho meus filhos, principalmente, eu tenho já um com 18 que dá para saber o rumo que ele vai tomar, e os pequenos eu tenho certeza que eu vou dar uma grande contribuição para a sociedade. Quando eu ver o sucesso, na verdade, deles, vai valer mais do que qualquer coisa que eu tenha ganho na vida. Eu acho que isso é o que muda bastante. Vocês sabem que na televisão a gente tem tempos limitados. Mas eu gostaria de conversar a respeito de uma novidade. A partir de semana que vem, nós vamos ter aqui, nos Pod Vivax, da Rede Vivax de televisão, o Abdias e o Luiz falando a respeito de vida, sucesso, marketing, venda, inclusão, superação, trazendo alunos, amigos, empresários para bate-papo que irão somar na vida, não só deles, como dos convidados e de todos vocês que fazem parte da família da Rede Vivax Televisão. O que se espera, Abdias, de um podcast com Abdias? Muito conhecimento. Vai ser libertador para você que quer mudar de vida, para você que quer aprender algo novo e principalmente para você que está lá, às vezes que se sente esquecido, sem recurso, às vezes sem muita esperança. A gente vai levar um conhecimento que vai te libertar disso. Porque assim, eu vim de família simples, eu vim de pais nordestinos, morava na periferia, e eu sou a prova viva que qualquer coisa é possível. Desde que você esteja aberto ao conhecimento e você principalmente aplique. Tá? Ou seja, que você entre em ação. Então a gente vai dar motivos e vai te dar ferramentas para te impulsionar, para você dar o start. Porque eu costumo dizer que o principal objetivo quando você vai treinar uma equipe de vendas, principalmente quando está iniciando, é fazer a pessoa dar o primeiro passo. Ela quebrar aquele status quo do que ela vivia e que ela quebre essa barreira para ela entender que quando ela der o primeiro passo, Deus dá a provisão. Quando você dá um passo, Deus dá o chão. Então, quando você entende sobre isso e você tem energia e intenção das coisas, a magia começa a acontecer. Uma série de acontecimentos e pessoas começam a surgir de forma inédita na sua vida porque você deu o primeiro passo. Então, não existe... a minha promessa, a entrega que você vai ter, é que você vai ter acesso a esse conhecimento. Essas chaves que vão te dar liberdade para você dar o primeiro passo e, consequentemente, você conseguir vencer na vida. Luiz, e essa magia e essa capacidade de dar o primeiro passo? O que se espera do Luiz no Pod Vivax? O Pod Vivax, esse nosso, vai chamar O Mundo Precisa de Histórias Felizes. Porque a gente quer passar a mensagem de pessoas que foram nossos alunos, que transformaram suas vidas através de treinamentos, e por elas. A gente só foi uma ferramenta. E a gente quer que essas pessoas que hoje estão ouvindo muita coisa negativa, ou que
estão com um meio que não é o meio empreendedor, que elas ouçam essas histórias felizes e que um dia sejam as delas essa história, que a história dela seja feliz a partir de pessoas que elas estão ouvindo, que essa experiência some, porque até hoje eu fico lendo biografias de pessoas e de pessoas que eu me identifico, e isso muda muito em podcasts, em vídeo na internet, e esse é o nosso papel aqui nesse podcast, apresentar para as pessoas que o mundo precisa de histórias felizes, né? O mundo precisa de histórias felizes. O mundo precisa da magia e da vontade de dar o primeiro passo. Não importa aonde você esteja, no fundo do poço ou no topo da pirâmide, você sempre pode olhar para o céu e saber que você pode se conectar e alcançar, em virtude das suas metas, dos seus objetivos, o topo de qualquer local. Porque você nasceu para vencer. E é isso que você vai ver com Luiz e com Abdias a partir da próxima semana na rede Vivax Televisão. Nós ficamos por aqui com o Pod Vivax. Gratidão a todos os milhões de pessoas que nos assistem. Hoje já estamos lá, quando nós estávamos em 10 milhões de casas. Sim. Hoje nós já somos em 60 milhões de residências atingidas pela rede Vivax Televisão, em franco crescimento. E, quiçá, na semana que vem, com a estreia do Pod, do Abdias e do Luiz, nós já tenhamos aumentado esse alcance, claro. Tudo graças a você, que todos os dias está acompanhando a programação da Rede Vivax Televisão. Peço para que vocês se despeçam do nosso público, mas se despeçam com aquele gostinho de quero mais, porque a partir de semana que vem, essa cadeira é de vocês, com os convidados de vocês, fazendo parte da família da Rede Vivax Televisão. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bem, gente, até semana que vem. Eu quero deixar uma frase contigo, que foi a frase que eu ouvi, que mudou minha vida. O impossível, ele não existe. É só a opinião de alguém que tentou e não conseguiu. Eu vou te provar isso. Vocês vão conhecer histórias, pessoas interessantes, e nós vamos dividir com vocês técnicas de 23 anos de treinamento focado nas pessoas. Porque eu gosto de pessoas, o Abdias gosta de pessoas, e o nosso foco sempre foi nas pessoas. E eu tenho certeza que é um programa, traga seu filho para assistir, traga sua esposa, porque nós vamos dar técnicas reais de como você dar esse primeiro passo. Gostou? Olha aquele saborzinho de quero mais. Que delícia, né? Ficamos por aqui com o Pod Vivax. Eu sou Luciano Pérez. E é claro, fique conosco na programação da Rede Vivax Televisão, que é a televisão feita pela família e para a família. Gratidão.